E aí, pessoal de cálculo 3. Na videoaula de hoje, a gente vai aprender um método para resolver uma classe de equações diferenciais chamada de equações diferenciais exatas. Vamos nessa? Para a gente entender o que é uma equação exata e sua importância, vamos primeiro resolver esse problema. Resolva a equação diferencial 2x mais y² mais 2xy vezes y' igual a zero. Bom, pessoal, essa EDO ela não é uma EDO linear, ela também não é uma EDO separável e também não é uma equação de Bernoulli. Então, os métodos que a gente viu até agora não são suficientes para resolvê-lo. Bom, vamos pensar aqui o seguinte então. Vamos supor que a gente tenha a seguinte função de duas variáveis, f de xy igual a x² mais xy². Bom, se a gente observar, o que aparece aqui em cima é exatamente a derivada parcial de f em relação a x. Olha, 2x mais y². Então, aqui a gente tem derivada parcial de f em relação a x. Por outro lado, o que aparece aqui é exatamente a derivada parcial de f em relação a y. Olha, derivando f em relação a y, vamos ter 2xy. Então, o que está acontecendo é que essa equação diferencial pode ser escrita da seguinte maneira. Derivada parcial de f em relação a x mais a derivada parcial de f em relação a y vezes a derivada de y em relação a x igual a zero. Bom, se a gente sabe que a função y é, na verdade, um y de x, então, o que a gente tem aqui, na verdade, é que a derivada de x em relação a x vale 1. Com isso, o que a gente tem aqui do lado esquerdo da igualdade é a derivada de f em relação a x igual a zero. Bom, ou seja, se a gente integra dos dois lados em relação a x, o que a gente vai ter é, do lado esquerdo, x² mais xy² igual a uma constante de integração c. O que a gente acabou de fazer aqui foi resolver, mesmo que implicitamente, essa equação diferencial ordinária. Bom, isso só foi possível, pessoal, porque a gente conseguiu identificar aqui do lado esquerdo uma função m de xy e uma função n de xy, de modo que a nossa equação diferencial pode ser escrita como m de xy mais n de xy vezes y' igual a zero. Quando isso é possível de ser feito, a gente fala que essa aqui é uma equação diferencial exata. Bom, agora vem algumas perguntas, né? A primeira delas é, eu sei já o que é uma equação diferencial exata, mas como saber se uma dada equação diferencial é exata? Neste caso, eu apresentei a função f, mas se eu sei que a equação diferencial é exata, como que eu faço para encontrar, então, essa função f? É o que a gente vai ver, então, no restante dessa videoaula. Vamos lá? O teorema 2.6.1 nos diz como verificar se uma dada equação diferencial de primeira ordem é exata. Bom, ele diz o seguinte: suponha que as funções mn, my e nx
em que os índices denotam derivadas parciais são contínuas em uma região retangular R. Então, m de xy mais n de xy, y' igual a zero, é uma equação diferencial exata em R se e somente se a derivada parcial de m em relação a y for igual à derivada parcial de n em relação a x em cada ponto de R. Ou seja, se existe uma função φ satisfazendo as equações abaixo. Bom, primeiro, só observando que a gente chamou no nosso exemplo anterior, em vez de φ, chamamos de f. Nesse caso, a gente vai ter a seguinte relação. Derivada parcial de f em relação a x é igual à função m, ao passo que a derivada parcial de f em relação a y é igual à função n, se e somente se m e n satisfazem a condição anterior. Vamos verificar então no exemplo anterior que aquela equação diferencial era exata pelo teorema 2.6.1. A gente tinha que m é igual a 2x mais y². Então, a gente tinha então, que m de xy é 2x mais y² e n de xy era igual a 2xy. Só conferindo, olha só, 2xy. Então, para aplicar o teorema, eu calculo a derivada de m em relação a y. Derivada de m em relação a y vale exatamente 2y. Já a derivada de n em relação a x é igual a 2y também. Portanto, como a gente tem que my é igual a nx, a gente tem que a EDO anterior é uma EDO exata. Observe que esse é um teorema do tipo se e somente se. Isso quer dizer que, se uma equação diferencial pode ser escrita como m mais ny' igual a zero, de modo que my é igual a nx, então ela é uma equação diferencial exata. E, se ela é uma equação diferencial exata, então vão existir funções m e n, de modo que m mais ny' é igual a zero. Vamos resolver agora o exemplo 2. Resolva a equação diferencial y vezes cosseno de x mais 2x é elevado a y mais seno de x mais x² é elevado a y menos 1 y' igual a zero. Bom, então aqui agora a gente tem a função m e aqui a gente tem a função n. Lembrando que m é igual à derivada parcial de f em relação a x e n é a derivada parcial de f em relação a y. Para a gente saber se essa equação diferencial é exata, a gente tem que comparar my com nx. Vamos lá. My vale exatamente, ou seja, a derivada de m em relação a y vale cosseno de x mais 2x é elevado a y. Agora a gente tem que calcular a derivada de n em relação a x, que nesse caso vale derivada de seno é cosseno de x mais 2 vezes x vezes é elevado a y. Derivada de 1 é zero, ou seja, como os dois são iguais, exatamente iguais, a gente tem uma equação diferencial ordinária exata. Se ela é exata, então vai existir uma função f, de modo que a derivada parcial dela é igual a m, ou seja, a gente procura por agora então a função f de xy. A gente não sabe quem é, mas a gente sabe que a derivada de f em relação a x vale exatamente y vezes cosseno de x mais
2x vezes e elevado a y. Então, se a gente integrar aqui dos dois lados em relação a x, a gente vai ter então a função f, correto? Olha só, integro em relação a x e vamos ter o quê? F de xy é igual a integral de cosseno é seno, ou seja, y vezes seno de x, mais integral de 2x é x ao quadrado, vezes e elevado a y, mais uma constante integração. Acontece que a constante integração ela é constante em relação a x, mas ela pode depender de y. Então, aqui, mais uma g de y. Para encontrar a g de y, a gente pode derivar essa função em relação a y e comparar com a função n. E a gente tem então que derivada parcial de f em relação a y é derivada de y seno de x é o mesmo que seno de x mais derivada de e elevado a y vezes x ao quadrado, ou seja, é o próprio x ao quadrado vezes e elevado a y mais a derivada de g em relação a y, ou seja, mais g' de y. Bom, acontece que derivada de f em relação a y é igual a m. Então, a derivada de g em relação a y é exatamente igual a menos 1, para que essas duas funções sejam iguais. Logo, a gente resolve então agora a seguinte equação. G' de y igual a menos 1, o que nos dá, integrando dos dois lados, que g de y é igual a menos y mais uma constante de integração c. Bom, agora a gente consegue então encontrar quem é a nossa função f de xy. Olha, f de xy é igual a y seno de x mais x ao quadrado vezes e elevado a y menos y mais c. E uma família de solução dessa equação diferencial é definida por y vezes seno de x mais x ao quadrado é elevado a y menos y igual a k. Esse k aqui é o c do teorema, somado com esse outro c aqui, ou seja, é um valor real k. Essa aqui, então, é uma família de solução da equação diferencial dada. Vamos resolver agora mais uma equação diferencial. O primeiro passo é a gente definir aqui as funções m e n e vamos verificar se essa equação diferencial é exata. Vamos lá. Derivada de m em relação a y é igual a 3x mais 2y. Derivada de n em relação a x vale 2x mais y. Observem que my é diferente de nx. Logo, a EDO não é uma EDO exata. Então, o que a gente tem é que a EDO não é exata. Mas, vamos supor que eu continue procurando uma função f de xy, de modo que eu tenha derivada de f em relação a x igual a m e derivada de f em relação a y igual a n. Existe? Vamos ver se existe? Olha só, vamos lá então. Eu tenho que derivada de f em relação a x vale m. Então, vou integrar então, olha só, o que a gente tem aqui. Derivada de f em relação a x é
3xy mais y ao quadrado. Se eu integro em relação a x dos dois lados, a gente vai ter o seguinte, que f de xy é igual a integral de 3xy, mesmo que 3x ao quadrado y sobre 2 mais xy ao quadrado mais uma constante que depende de y, que pode depender de y, mais um g de y. Bom, vamos agora derivar essa função f em relação a y e comparar com n para a gente encontrar quem é a g de y, beleza? Então, isso implica então que a derivada parcial de f em relação a y é igual a 3x ao quadrado sobre 2 mais 2xy mais um g' de y. Comparando agora essa derivada de f em relação a y com a função n, a gente vai ter o seguinte, olha, derivada de f em relação a y igual a n. A gente vai ter a seguinte situação, 3x ao quadrado sobre 2 mais 2xy mais g' de y igual a x ao quadrado mais xy. Isso implica que derivada de g em relação a y vale, passo 3x ao quadrado para o outro lado, vai ficar então menos x ao quadrado sobre 2 menos xy. Bom, acontece que a derivada de g em relação a y não pode depender de x, porque a gente definiu que g é uma função apenas de y. Logo, aqui a gente tem uma inconsistência. Logo, não há uma função f de xy que satisfaça as condições que a gente procura.